Olá, meu povo amado do nosso canal. Então, estamos aqui para mais uma reflexão bíblica. Hoje foi a reflexão que eu fiz ao acordar e o texto bíblico está lá em segundo livro de Reis, capítulo 19, versículo é do 8 ao 37. Seria interessante que depois você pegasse a sua Bíblia e lesse todo o contexto. Eu vou ler algumas coisas porque está gravando o vídeo para não ficar muito extenso. Vou ler apenas alguns versículos, ok? Segundo Reis 19, do versículo 8 ao 37, e diz assim, no versículo 10: Assim faleis a Ezequiel, rei de Judá: não te enganes, o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Aspade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Ou seja, o rei da Síria manda uma carta para Ezequias, dizendo para ele, né, que o Deus de Israel não poderia livrá-lo, assim como nenhum dos outros deuses de nenhuma dessas nações livraram as mesmas. Aí prossegue, né? Aí Ezequias o que faz, né? No momento de afronta, no momento em que, né, o inimigo vem até ele e o questiona, duvida do seu Deus, duvida da sua proteção, duvida da sua fé, o que Ezequias faz? Ezequias faz uma oração ao seu Deus, né? Então vamos a alguns trechos da oração de Ezequias a Deus. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus, e todos os reinos da terra tu fizeste, os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, aos quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Olha que coisa interessante, né? Primeiro, o rei da Síria, Senaqueribe, envia a carta afrontando Ezequias. Né? Ezequias, antes de tomar qualquer decisão, antes de dizer qualquer palavra diante daquela afronta, ele vai até o Senhor e ora a Deus, né, dizendo o que Ezequias estava fazendo. Na sequência, né, Ezequias fala com Deus, na sequência, Deus fala com Ezequias. Então, Isaías, filho de Amós, no versículo 20 do capítulo 19, então Isaías, filho de Amós, mandou a dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi, e esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti, a quem afrontaste, e de quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi
ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano, deitarei abaixo os seus altos cedros e seus cipresses escolhidos. Chegarei às suas pousadas externas, ao seu denso e fértil pomar, e mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu essas coisas? Já deste os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, os faço executar, e eu quis que tu reduzisse a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo e a erva verde, o capim dos telhados e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar, o teu sair, o teu entrar, o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei meu anzol no teu nariz e um freio na tua boca para ti, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Coisa triste é brincar, né, com Deus. E Senaqueribe, né, o próprio Deus aqui descreve, através do profeta Isaías, que ele tinha concedido as vitórias e ele tinha destruído os inimigos de Senaqueribe. Mas agora, por causa da sua arrogância, por causa do seu nariz alto, porque ele afrontou o Deus vivo e a Virgem, né, do Senhor, ele então faria Senaqueribe voltar pelo mesmo caminho que ele veio, né, envergonhado. E para fechar, né, aqui a leitura da palavra, eu vou lá no versículo 32. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não verá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para livrar, por amor de mim, por amor ao meu servo Davi. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adramaleque e Sarezer, seus filhos o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat, e Assar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos lá, as considerações e aprendizados dessa palavra. Primeiro, quando um gigante, quando guerras tremendas se levantarem contra Deus e contra o seu povo, a primeira coisa a ser feita é orar ao Senhor, é colocar essas afrontas diante do Deus vivo. Detalhe: o rei de Judá, Ezequias, era um homem temente a Deus, um homem que trazia no seu coração o amor de Deus. A sua vida era pautada naquilo que Deus, né, queria ver no seu povo, né? E então, antes de qualquer coisa, eu preciso avaliar, né, o meu andar, o meu falar, o meu caminhar, para saber se realmente eu sou esse povo escolhido de Deus e as minhas atitudes condizem com isso, porque senão não vai adiantar. Eu posso orar, eu posso dizer que está contra o Senhor, mas não. Muitas vezes, grandes derrotas vêm porque nós só temos o título de povo de Deus, só temos a nomenclatura de que servimos a Deus, né? Sendo que as nossas atitudes não condizem. Somos pessoas ruins, somos pessoas que não cuidam nem de nós mesmos, né? Não cuidam das palavras que saem da nossa boca, e
achamos o direito, né, de pegar as nossas guerras, as guerras que nós procuramos com as nossas próprias mãos e dizemos que essa guerra é do Senhor. Não é, né? Para a guerra ser do Senhor, primeiro nós devemos estar na posição de quem realmente é do Senhor, né? Como pessoas amorosas, pessoas que amam o seu semelhante, pessoas que têm sentimentos, uma personalidade, sim, mas pessoas que são amáveis, que são bondosas, né? E pessoas que andam como Cristo nessa terra. É lógico que nós não somos perfeitos como Jesus, mas nós precisamos nos esforçar ao máximo para sermos, né, pontuais, equilibrados, pessoas sensatas, pessoas amorosas, que levam o DNA do Pai. Senão não podemos chamar Deus de nosso Pai. Se não tratarmos o nosso semelhante como irmãos, né, como filhos de Deus, como são, não podemos então trazer as afrontas que se fizerem a nós diante do Senhor como se fosse a Ele, porque nós precisamos ter essa postura. Segundo, orei ao Senhor, entreguei, só aguardar a direção do Senhor. E essa direção, naquele tempo, né, havia os profetas do Senhor que vinham até o seu povo para trazer a direção de Deus. Hoje, Deus fala a toda gente, todos nós ouvimos o Senhor, né, nas orientações, né, na forma da paz do nosso coração. O apóstolo Paulo disse isso, né, o árbitro do nosso coração, aquela paz que nós sentimos diante de uma escolha, diante de um caminho, aquilo simbolizaria, né, que realmente é o que o Espírito Santo está nos conduzindo a fazer. Então nós precisamos estar atentos, estar abertos à voz do Senhor, né? Não podemos ser como mulas empacadas que dizem que é aquilo e vamos e passamos por cima de tudo. Não. Momentos de escolhas, momentos de guerra, são momentos em que precisamos ter muita sensibilidade ao Espírito Santo, precisamos parar tudo, estar ali com o Senhor em oração, apresentando cada afronta, apresentando cada batalha, para então o Senhor receber e Ele fazer a justiça por nós. Né? Outra coisa tremenda, o Senhor vem a Ezequias e fala com ele, olha, não se preocupe, como eu concedi as vitórias, né, para Senaqueribe sobre todos os reinos, porque nada acontece se não passar pela minha mão, assim eu vou conceder a Israel por causa da arrogância dele, porque ele está afrontando a mim. Então é tremendo nessa passagem em que Ezequias é honrado pelo Senhor e o nome do Senhor é levantado por ele mesmo. Deus não precisa da nossa ajuda, né, para garantir ao inimigo, ao povo inimigo, e o povo inimigo na nossa época hoje, né, muitas vezes são pessoas usadas pelo inimigo e são também, muitas vezes, né, circunstâncias, né, que nós mesmos cavamos com as mãos, como eu disse. Então precisamos estar atentos à nossa postura diante de Deus, precisamos estar muito atentos e muito sensíveis à voz do Espírito Santo, porque Deus, Ele fala conosco em todo tempo, né? Deus, Ele nos direciona em todo tempo. O próprio Jesus disse, quando foi assunto aos céus, que Ele não nos deixaria órfãos, que o Espírito Santo, né, Ele está no nosso meio, Ele habita dentro de nós. Todo aquele que confessa o Senhor como Jesus, o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ele passa, né, a morar, a habitar na sua vida. Então, nós temos o Espírito Santo todas as direções dentro de nós. Então, simplesmente precisamos nos aquietar, parar e ouvir, né, as direções que o Senhor está nos dando. Muitas vezes, através, né, de pessoas ao nosso redor, Deus vai estar nos direcionando, nos falando. Precisamos estar atentos ao Espírito Santo para que haja aquela testificação e temos a convicção. E depois disso, vem aquela paz e se instala no nosso coração. Aí temos a certeza de que realmente este é o caminho em que Deus quer nos conduzir. Né? E para fechar, o povo de Israel não teve que levantar uma palha para vencer Senaqueribe e seu grande exército. A palavra diz que um anjo do Senhor feriu
né, mais de 185 mil, né, dos povos inimigos, né? E no outro dia, os que restaram nem se levantaram, eram cadáveres. Então, grande vitória o Senhor concedeu ao seu povo, porque o seu povo, né, através do seu rei, foi submisso à vontade de Deus, à voz de Deus, e é tudo que nós precisamos fazer. Hoje, falta muita fé para esperarmos no Senhor. Queremos muitas vezes agir por nós mesmos, na nossa força, né? Existe algumas coisas que somos nós que devemos fazer, né? As coisas triviais do dia a dia, isso nós não fazemos, né? Que é nos organizar, é organizar a nossa vida, é organizar, é cumprir a nossa palavra, é não falarmos mal das pessoas, né, amarmos de forma incondicional, essas coisas triviais que nós devemos fazer, isso deixamos de fazer, mas queremos fazer muitas vezes o que é Deus que quer fazer e que vai fazer e que tem o poder de fazer, porque nós não conseguimos. Né? Quem somos nós? Quem era o exército de Ezequias, de Israel, para vencer mais de 185 mil? Todos os outros povos já tinham se rendido diante de Senaqueribe, né? Mas diante do povo de Deus, deu muito ruim para ele, porque quem pelejava pelo povo de Israel era o próprio Deus. E Ezequias sabia muito bem disso, conhecia o seu Deus e confiava nele. Portanto, a vitória veio e ele não precisou nem levantar uma espada para ter a sua vitória. E muitas vezes, algumas vezes vamos precisar guerrear, mas muitas vezes o Senhor vai entregar a vitória nas nossas mãos. Creia nisso, né? Deposite no Senhor a sua fé e vá com coragem, porque não existe inimigo diante deste Deus que é o Criador dos céus e da terra. Deus abençoe você. Até a próxima mensagem, se Deus assim o permitir. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.